amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas para vocês, seu condomínio. Começando esse programa maravilhoso que é a nossa inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, minha jovem, condomínio é papo popular com muita dica, muita informação para você, amigão síndico, ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. Eu quero mandar um abraço para esses 5 milhões de pessoas que nos assistem pela rede SPTV toda terça-feira, 18 horas e quinta-feira, 18 horas. Encontro marcado para falar do universo condominial. Que está no YouTube, se inscreva, compartilha, deixa comentário. Eu já quero mandar um abraço à amiga Gabriela. Hoje é para o aniversário dela. Parabéns, Gabriela. Que você continue sendo esse ser humano maravilhoso que você é. E prosperidade, paz, saúde da sua vida. E lembrando que a Gabriela sempre está conosco aqui na nossa bancada da Facilite, né? Ó, gratidão, Gabriela. Vida longa para você, muita paz e prosperidade. E vamos lá, com essas férias aqui, hoje recebendo ele, o Moisés da Engenharia Condominial, meu amigo Diógenes. Que abra o mar vermelho, vou aproveitar essa deixa, né? O Moisés da Engenharia Condominial, gratidão, Thiago, obrigado pelo carinho, pelo elogio. Muito feliz aqui com o nosso evento, está rolando de muito bom mesmo, estive lá ontem, mandar um abraço para todos os síndicos, os palestrantes lá, foi muito bom. Hoje contabilizamos lá mais de 100 pessoas sentadas, um auditório maravilhoso da Associação do Comércio, bastante empresa de tecnologia junto, levando e atendendo o síndico. Então, para você que está no canal aí, deixa o seu like, se inscreve, manda a sua pergunta, já tem uma lista de perguntas ali do Thiago, a gente vai entrar nisso agora. E vamos para frente, clica aí, segue o canal, segue lá no Instagram, @engdiógenes, tem muito conteúdo bom para você. E nós vamos começar em agosto agora a jornada do síndico. Eu e você em 10 aulas completas para transformar a sua gestão do zero ao profissionalismo. Beleza? Olha, coisa boa demais! Fina, já mandar um abraço também para todo mundo que esteve lá no workshop, lembrando que amanhã também temos e depois da manhã também. Muito conteúdo para você, amigo síndico, network. E vamos que vamos. Foi muito bom rir lá com meus amigos síndicos, muito legal. Network bom, né, cara? Né? E ela, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, do mundo, minha amiga doutora Priscila! E aí, doutora? E aí, Thiago, tudo tranquilo? Maravilhosamente bem. Obrigada pelo convite para mais um programa aqui no Inteligência Condominial, desvendando as tretas, né, Thiago? Tem e ó, gente, vai lá no TikTok também, tem muito vídeo bacana, no nosso Reels também, e a doutora sempre tem cortes polêmicos, mas é muito bacana ver o povo falar lá, cada um bota a opinião, né? Vamos que vamos, então, manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Preparados, senhores? Porque a gente sabe que viver em condomínio, né? Público, audiência, é tranquilidade, é paz, é amor 24 horas. Seu condomínio é assim também? Se não for, escreve nos comentários, porque a gente sabe que condomínio é só paz, tranquilidade. Eu acho que isso aí é o que você quer. Será que é o que você está vivendo? Eu estou. E você está vivendo no seu condomínio? Tai Chi Chuan, yoga. Ninguém tira minha paz. Meditação. Tem que fazer. Você faz isso aí, doutor? Não, eu tenho que procurar fazer. Eu tenho um saco de boxe que eu deixo o sarrafo. Cuidado! E aí, como é que você tira o estresse? Dá o contato, tô precisando. Vamos embora lá então. Como é que você tira o estresse do seu condomínio? Você tem um saco de boxe ou você desce pra Assembleia pra resolver? Só não vai. Na Assembleia não, pelo amor de Deus, na Assembleia não. Mas tem gente que dá porrada em Assembleia. Tu já passou por isso, Thiago, na Assembleia? Já, demais. Rapaz, eu já vi nego levantar e ultimamente quer ir pra briga, é machão. Então vamos lá, então. Bora lá. Sem saco de boxe, só com conhecimento hoje, vamos ajudar você, amigo síndico. Vamos lá, ó. Primeira pergunta, amiga Silvia. O título é Vaga de Garagem. Eita, não dá problema não, né? Em condomínio? Não, fala assim, imagina. ó. A vaga é aberta do lado de fora do condomínio. Pode colocar tempo de uso para moradores ou ameaçar se não tirar o carro e gerar multa? E aí, doutora? Tiago, a primeira coisa que a gente precisa é entender se essa área fora do condomínio ela é pública ou ela é privada. Se é fora, já é pública, né? Depende. Tem condomínios que eles têm uma extensão da frente do condomínio, onde é uma área privativa antes da área pública. Te falo isso porque, inclusive, onde eu sou síndica, eu tenho exatamente esse formato. Vocês invadiram a área lá, doutora? Não, é porque a construção da incorporação imobiliária, ela fez um recuo para poder fazer uma entrada do empreendimento. E colocaram 2 vagas ali para uso.
E aí a gente viu o memorial de incorporação, a gente viu tudo isso e que se tratava de uma área comum. Quando se trata de uma área comum dentro, pertencente à coletividade, a gente pode regular ela através ou da convenção ou do regimento interno ou então de uma deliberação assemblear, fixando as regras de uso, eventuais concessões de tempo de uso e etc. Agora, na área pública, a gente tem que lembrar que o síndico ele não apita. A área pública ela é de quem? Quem exerce o poder de fiscalização? É o poder público. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde está localizada essa área, para a gente, então vamos verificar essa questão. Pressuposto que é uma área pública, fora do condomínio. E aí, doutora? Pode o condomínio proibir o cara deixar o carro lá 2 dias, 3 dias, 1 hora, 2 horas? Não, aí a área é pública e aí quem faz essa fiscalização e controle é o poder público. Ou, eventualmente, se o síndico estiver desconfiando que está tendo um abandono de veículo, que às vezes é um carro roubado que largaram lá, ele pode contactar tanto o Detran quanto a polícia para que faça a verificação disso. Porque às vezes aparece, sabe, Tiago, uns carros batidos, com pneu furado, com vidro aberto, que são características da natureza desse tipo de roubo. E aí, ele, como qualquer outro cidadão, pode acionar os órgãos públicos. Uma coisa que eu estou reparando em 10 anos é que, às vezes, falta a informação, tanto para o síndico como do morador também, até para questionar e o síndico para poder responder, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que isso é uma área pública. O síndico jamais pode falar para o morador que ele vai ser multado e deixar o veículo dele lá 1 dia ou 2 dias, que é uma área pública. Então, entender qual é a função de cada um. Por exemplo, eu estive no condomínio uma vez, concorrendo, né? E aí, em frente ao condomínio, estava muito escuro. E os moradores exigindo dos síndicos ali o que eles iam fazer para resolver aquela situação. Eu falei, aquela situação é uma situação da área pública, que nem ia resolver é o administrador, não é o síndico. Porque você entender onde é que você vai ter a jurisprudência que você pode atuar, né? Eu vou te explicar isso aí, olha. Aqui no DF, essa questão das áreas públicas, elas têm uma coisa engraçada. Tem um decreto aqui no Distrito Federal que ele fala que todo esse acondicionamento de acessibilidade, zeladoria das calçadas é de responsabilidade do prédio. Ele não vai para a vaga pública, né? Porque ele já passa ali da sarjeta, do meio-fio e tudo. Mas você tem como denunciar o veículo que você acha que é sucata, que está abandonado. Inclusive tem uma campanha no Distrito Federal que faz que guincha esses carros e considera como abandono. Na ouvidoria, no DF, você liga no 162 aqui no Distrito Federal. Deve ter no seu estado também aí, a gente fala muito pro pessoal de São Paulo, um abraço para a galera de São Paulo aí. E você tem que observar, Thiago, porque muitas vezes esses veículos estão caindo água dentro. Ele junta aquela aguinha bacana do mosquito da dengue. Tem veículos que são caminhonetes, que tem aquela lona que acumula aquela água ali atrás. Então ele traz uma questão de saúde pública. Ele traz um foco ali. Aquele escorpiãozinho que o carro é velho, você não sabe o estado do carro. Quando o carro está todo bonitinho, tudo inteiro, é mais difícil. Mas ainda assim acumula lixo debaixo do carro, sempre tem aquela questão do risco, porque um veículo ele gera uma sombra que pode ser um ponto onde as pessoas são atacadas, etc. Assim, tem como o síndico intervir, ele não tem como determinar, ele vai precisar usar do equipamento público, da legislação municipal, da regionalidade, aqui no DF, no caso da legislação distrital, mas os órgãos públicos vão sempre te orientar o que fazer e também sobre o tempo que aquele veículo permanece. Se ele está causando algum transtorno, alguma dificuldade, ele vai ser removido, você pode ter certeza. Mas ainda lembrando, ainda é uma atividade do poder público. É uma atividade do poder público. O gestor vai comunicar sobre isso e a autoridade pública que vai tomar providência. E aí é bom a gente deixar bem claro que da mesma forma que o síndico pode agir, o cidadão também pode agir. Exatamente. Então, assim, DF, não é uma atribuição eu pesquisei aqui, só dele. Chama DF livre de carcaças, tá? Isso é um problema social. Eu já passei por isso no condomínio, tive que chamar. E o pessoal guincha porque mesmo. Ficava sujeira, a questão na época da chuva ali, a questão da dengue, a gente teve que chamar o poder público, né? Inclusive foi até interessante esse condomínio, que era um condomínio que tinha muitos veículos lá de fora. E eles queriam que a gente fizesse alguma coisa para ter segurança lá de fora. Eu falei, gente, isso aí não é que tá a ver com a gente não, ué. Não é justo os moradores do condomínio pagar para ter segurança lá de fora. É vocês, né, que estão ali se mobilizar como coletivo, que as pessoas que botam o carro ali, sei lá, melhorar a questão da iluminação, ir atrás de visibilidade, pagar alguém, entendeu? Sim, mas não é uma obrigação do síndico do condomínio. Aqui em Brasília, ó, Asa Sul e Asa Norte é muito arborizado. E você tem ali, às vezes, uma árvore que já gera uma sombra, mais um veículo aqui, você gera um ponto de fragilidade, vulnerabilidade. Com certeza. Para as pessoas que circulam ali nos condomínios, sabe? Acontece em Águas Claras também, etc. Não, todo lugar, então, porque hoje tem mais é pessoas que vagas. Né, cara? É desconfortável. Tem mais carro que vagas hoje, vê isso no condomínio, né, doutor? Foco de dengue.
é uma das coisas que causa nos veículos, porque acumula água nas grades, acumula dentro da área de motor, o carro fica muito tempo parado, ele não mexe, fica água ali. Caminhonetes que tem aquela lona atrás que acumula água. Então, assim, também a pessoa tem que tomar um pouco de vergonha na cara, né? Quer deixar o patrimônio dela para os outros cuidar na rua, na porta do condomínio. Tem aquela questão de falta de consciência, às vezes não tem vaga para todo mundo e o cara fica lá 30 dias, 60 dias. A gente deixa um ano o carro. Já aconteceu contigo? A gente já enfrentou em condomínio legal, né? Aquelas vagas rotativas, que é para visitante, de proprietário de unidade habitacional largar carro lá até murchar o pneu, deixar vidro aberto. Só que assim, era dentro do condomínio. Aí sim é o síndico que deve agir. Ele vai notificar, ele vai pedir para fazer a remoção, ele vai apontar essas inconformidades para poder fazer com que aquela vaga ela tenha a sua destinação obedecida. E assim, é uma coisa, é muito que o Diógenes falou, uma questão muito de bom senso, né, Tiago? A gente mora em condomínio e se o bom senso ele prevalecesse, a gente não enfrentaria vários desafios que a sindicatura hoje enfrenta. Tem a questão de segurança pública, assim, como eu trabalhei muitos anos na Polícia Militar, saudosa e maravilhosa Polícia Militar do DF, a gente pegava muitas vezes ali, o cara esconde drogas no veículo. Você não tem o que fazer porque é a propriedade particular, ele está ali vulnerável, põe debaixo da roda, põe atrás, deita debaixo do carro, sabe? Morador de rua, dependendo do carro, caminhonete, ele entra ali debaixo, você vai fazer o quê? Para tirar o cara ali. Mas é um desconforto conviver com isso o tempo inteiro. Eu só quero frisar uma situação, não é obrigação do síndico. Não é obrigação do síndico, efetivamente. Então, o que a doutora falou aqui, qualquer pessoa pode fazer denúncia, qualquer pessoa pode estar ligando. Todo mundo pode fazer, 162, então, DF sem carcaça, aqui no Distrito Federal, né? Porque as pessoas confundem muito isso. O síndico é obrigado. Não, a gente não é obrigado. Isso é uma questão do poder público. O mais que ele pode fazer, talvez é um baixo assinado, entrar aí na administração, correr atrás disso, para poder informar. Por exemplo, estou com uma situação crítica no condomínio. O condomínio tem o fundo do condomínio tem um calçamento muito grande e é um condomínio muito longo. São 182 unidades, então dá quase 1 quilômetro de altura, né? O que o pessoal está fazendo? Tem um dia que vai o food truck lá. Legal, isso é muito legal. Não é legal não, é porque suja o fundo do condomínio, bagunça, horário. Não, mas é legal porque a galera usa o truck food, mas tem que ter uma campanha de limpeza. Mas aí que tá, eles não têm a consciência. Então, assim, aí acaba que o morador fica recobrando, no meu caso, do síndico. E fala, gente, ali é poder público. Vamos ligar pra polícia, vamos ligar pro Detran, vamos fazer as denúncias. Mas eu não posso atuar ali. Você não pode determinar. Exatamente. As pessoas elas confundem muito quando a gente vai para dentro da seara condominial, o síndico como um líder da comunidade, eles querem que o síndico sempre seja o testa de ferro do condomínio. Mas assim, Diógenes, eu acho que tem que ser ponderado. Mas não é questão, é questão de você querer cobrar algo de alguém que não pode fazer, não tem poder para isso. Eu entendo, mas o que eu digo que é inevitável é o seguinte, o síndico ser visto como um líder é inevitável. Você vai levantar a mão para ser síndico, você vai entender que uma das maiores coisas que você faz é levar para a pessoa segurança sobre aquilo que ela está insegura. Vou dar um exemplo dessa questão do food truck. O food truck vai para lá. A gente já sabe quem vai. É lógico que é um desgaste para o síndico, etc. Mas no final das contas, eu na minha visão, particularmente, eu acho impossível tirar essa visão do síndico de ser líder. Então, quando o morador reclama para você, por exemplo, que ele perturba, que não é obrigação, ele identifica em você, veja bem, todo mundo que te cobra alguma coisa acha que você tem capacidade de resolver aquilo, a primeira coisa. Às vezes, ele tem, como é que se diz? A perspectiva de que você tem essa capacidade. Então, primeiro ele aposta em você. Nem tudo é você que tem que fazer. Mas algumas coisas, como a doutora Priscila, a gente sempre fala da comunicação, dá para fazer. Ontem a gente teve no podcast o Rodrigo Pontes, que já veio aqui. Certo. E ele fala desses eventos que eles não são obrigados a fazer. Mas ele mobiliza a comunidade. Quer ter o truck food? Aí seleciona as empresas, dá uma orientação. Não, mas lá é dentro do condomínio, é diferente. Não, mas na hora... Aí, igual a doutora falou, quando é dentro do condomínio, tem como você regulamentar, tem como você cobrar, tem como você punir. Agora, fora, não. Obrigar o síndico, não, mas eu acho que dá para criar uns parâmetros, sabe? Eu penso assim. Fora eu acho que esse senso de comunidade, ele existe mesmo. As pessoas veem o síndico como um líder. Só que o problema não é ver o síndico como um líder, é terceirizar uma coisa que ele, como cidadão, pode exercer. E deve fazer. Mas é muito mais cômodo eu falar, faça. Exatamente. Aponte o dedo como se isso fosse uma fragilidade. E é esse o ponto que os síndicos se sentem incomodados. Porque assim, se eu quiser
tomar isso para eu desenvolver é uma iniciativa pessoal. Você pode me Ok, relatar uma ok, situação sim. e aí eu falar, não, bacana, então vamos criar, vou correr atrás, vou na administração, vou fazer um movimento. Perfeito. Mas é Sim. uma ação que ela é voluntária. Ela é voluntária. Ela não Vou dar é um exemplo, ó, obrigacional. vou dar um exemplo para vocês Entendi. como é que é, ó. Passa a situação seguinte, o condomínio tinha uma área de comércio na frente. Certo. E tinha um bar que fazia muito barulho. Beleza, o que eles fizeram? Ah, você tem que ir lá, você tem que acabar com esse barulho, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza, o que eu fiz? Peguei o abaixo assinado, fui na administração e falei, a administração falou assim, Thiago, tem que ter também provas, porque ali é uma área comercial e pode ficar aberto até 2 da manhã, infelizmente. Aí acontecia, e era 3 condomínios do lado, juntou os 3 síndicos. A pessoa ligava, mas o morador não tinha coragem de descer lá e assinar Pra o fazer TAC. ocorrência. A PM fez isso no DF. Pois é, o fez. TAC. Aí acontece. Como é Eu que sou faz? dessa época aí. É. Então, sim, você vê, o cidadão não tem nem coragem de se comprometer a descer, fazer a ocorrência. Porque ele quer terceirizar. Aí parou muito da reclamação, porque o cara não tinha à disposição. Ele fazia a reclamação, mas queria que a pessoa resolvesse por ele quando o direito é da pessoa. Eu concordo Exatamente. plenamente com vocês, mas eu entendo que está mudando muito essa questão da gestão de condomínios e criar esses mecanismos vai ser um grande diferencial para o síndico. E assim, não só daquele Eu acho que tem protocolo que ter e tal. cuidado. Eu também Mas acho. Porque você vai assumir uma responsabilidade que não é sua, aí Por você exemplo- vai prometer algo que você não vai conseguir cumprir, porque não depende de você. Não, mas é aí só não o é sábado. uma questão de promessa. Eu falo assim, é um novo Mas as ajuste pessoas que eu criam vejo, expectativas. que as pessoas criam essa expectativa da liderança e o cara vai precisar estar mais preparado para deixar claro o que é obrigação, até onde pode ir, que limite que ele pode ter, mas não tem como desvincular, entende? Não, com você hoje certeza. sabe que o seu síndico, você conta com o seu síndico para resolver coisas que você nem sabe resolver. O negócio é o chato que acha que é obrigação, que fica falando mal, apontando o dedo. Mas a perspectiva da liderança, ela é atribuída diretamente ao cargo de síndico. É a minha Sim, opinião, minha isso opinião. é inerente do cargo. Tem que se Agora, por preparar, exemplo, sabe? um exemplo claro que a gente vê muitos síndicos sendo crucificados, que eu já fui, inclusive, é, por exemplo, faltou energia no condomínio. É. Aí, assim, o medidor de energia, ele é individual? Ele é individual. Sim. Então, pela legislação, cada relógio daquele é uma relação de consumo diferente. Tem um consumo com a área comum e tem um consumo com cada- todas as outras unidades. Aí eles, em vez de abrir um chamado na Neoenergia, eles ligam para o síndico para saber, e aí, já foi feito? Aí eu viro porque eu sou dessas, entendeu? Eu falo assim, você fez o seu também? Porque eu faço da área comum do condomínio. Bravo, a área não, hein, privativa amor? Bicho é bravo, é mano. obrigação sua. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com todo mundo que quanto mais a gente que eu reclamar, falo também quando mais a acontece gente isso. vai estimular para poder resolver o problema, entendeu? O problema é que as pessoas querem ficar lá. E aí, que horas vão consertar a minha Quer que resolva o energia? problema dela. Entendeu? É essa questão que gera extremo desgaste pro síndico. Por quê? Porque não é uma atribuição dele. Quando ele faz na cortesia. Ele faz no patrimônio comum. O individual diz respeito a cada um. Agora, lógico que você vai utilizar uma abordagem de conclamar as pessoas com muita educação. Vamos fazer um movimento coletivo? Vamos fazer um movimento coletivo. Você reclama, eu reclamo, fulano reclama. A gente fala no grupo dos síndicos, pede para Mas os é essa síndicos formação, fazerem isso, doutora, que entendeu? essa formação é que a gente chama, acho que Napoleão Hill fala sobre isso, né? A formação do mastermind, de uma mente Porque o Napoleão Hill não maior. foi síndico. Aí qual é a grande questão? Nem vai ser, né? Porque ele não tá entre nós mais. Mas Então se for outra dimensão. Pois é, mas aí é o seguinte, é um cara que deixou uma sabedoria sobre liderança muito grande, né? Eu queria ver Napoleão Hill ser síndico, meu irmão. Isso que eu queria ver, rapaz. Não é fácil, não. verdade. É um desafio que, na minha percepção, foge ao padrão. Ainda mais na sociedade de hoje. O síndico é aquela pessoa que ela é estigmatizada dentro do condomínio, muitas vezes sofre, toma pancada o dia inteiro, tá cuidando de resolver problema, tá cuidando do patrimônio comum, todo mundo acha que é uma obrigação tudo que ele faz, que ele é um mero subordinado à coletividade, e isso é muito Não, ruim, e eu vou cara. além ainda. As pessoas acham que a gente tem poder de mandar na atitude do outro. Isso que é incrível. Aqui fulano de tal, mas eu fulano de tal, eu não posso. Posso talvez criar um informativo, talvez posso criar uma campanha De usando conscientização. o meu perfil de líder, mas não tem como eu mandar no que o outro vai fazer, cara. É. Não tem como. E as pessoas têm que entender o que é
coletivo, que é tratado na seara condominial, e o que é individual, que ele também pode acionar. Às vezes a gente tem problemas de vizinhança que não são resolvidos com o direito condominial. São direito de vizinhança. E eles querem terceirizar para o síndico, e muitas vezes, Diógenes, eles sequer se dão o trabalho de registrar a reclamação deles. Eles querem pegar o telefone e ligar para o síndico e falar assim: olha, a unidade de cima está fazendo barulho todos os dias. Faz uma gentileza para mim. Como eu não tenho relato de outros moradores e não é um fato notório, eu vou pedir por gentileza que você faça o registro pelos canais oficiais. Ah, não, você é extremamente burocrata. Não é burocracia. É questão, né, de protocolo. Dentro do condomínio existe isso. Que eu tô falando. Procedimento. A gente, de modo diferente, concorda exatamente com a mesma coisa. Quando eu citei o Napoleão Hill, é porque é um dos maiores formadores de líderes, né, de movimentos, de empresas, de times. E a questão que o síndico... empresas. Sim, mas aquela questão, o condomínio é um CNPJ que vive com uma aula que é muito famosa minha na internet, que chama a cultura organizacional. E toda vida vai ter uma forma de cultura que é colocada entre as pessoas, que é esperado do síndico, do líder. Seja síndico, seja CEO, seja quem for. Se ele sabe para onde está indo e como fazer as pessoas irem, ele vai ter uma facilidade de gerenciamento muito maior. Então, igual a doutora Priscila falou, a formação de protocolos. Se você não está preparado para criar protocolos de comunicação e diretrizes que vão ajudar na gestão, você vai ter sempre esse tipo de problema. De pessoas apontando e falando bobagens sobre o que você tem ou o que não tem que fazer. Mas sabe qual é a diferença, Jorge? Todo respeito. É porque o que a gente às vezes prega na empresa não funciona no condomínio. Vou dar um exemplo para você. Não, mas não vou criar um exemplo de cultura organizacional. Existe o ISO. O ISO é procedimento. Exatamente. O cara é obrigado a fazer. Se ele não fizer, acontece o que com ele? Demitido. No condomínio não tem como fazer isso. Essa é a grande questão. Que as pessoas que criam caos, que as pessoas que não querem seguir o procedimento, o que você faz com elas? Não. Você entendeu? Então, assim, você não tem controle sobre isso. Agora, os pensamentos do Napoleão, com certeza, é para a vida, para o ser humano. Talvez o que falta no condomínio é o quê? Consciência. O que a gente percebe? 90% dos problemas são causados por quê? Falta de consciência dos moradores. Eu vou dizer para você, hoje, ontem a mulher vazando unidade para outra. A mulher quer que o condomínio faça um laudo para provar que está tendo vazamento. Eu falei, minha senhora, você está causando dano no outro. É você que tem que fazer o laudo, se o caso for um erro da gente, ou para você provar para o morador de baixo que não é da sua unidade. Olha só, porque ela não quer. O que ela não quer? Gastar. Mas sim, é por isso que as pessoas têm que mudar a chave de que condomínio, ele é uma coisa, uma comunidade onde a gente vive. É uma comunidade que a gente vive. Comunicação não existe. Mas é uma empresa. Como? É uma empresa. As pessoas precisam entender que tem protocolo da portaria, que tem protocolo de limpeza, que tem protocolo de manutenção preventiva, que tem... Eu faço isso. É um desafio enorme. Exatamente. Às vezes as pessoas criam um entrave para seguir um procedimento de portaria para registro de biometria. Por quê? Porque eu não quero, porque eu quero fazer do jeito que eu quero, porque eu não quero apresentar qual que é o documento que legitima o meu título de posse, porque eu sou o proprietário, mas a minha unidade está alocada e eu quero utilizar ainda a área comum, eu quero usar a academia, eu quero usar... Para, pelo amor de Deus. Chato. É questão agora... assim, de falta de respeito com a entidade condominial. Condomínio é uma empresa. Concordo, toda empresa tem regra. E as regras têm que ser seguidas. E o exemplo vai partir do líder. O líder que não vai conseguir fazer a gestão de pessoas, ele vai ficar toda a vida apagando incêndio. Mas não aí tem é jeito. Que tá. O problema é que a gente, eu falei, qual a grande questão que a gente não tem como controlar a atitude do outro. Na empresa, o cara não seguiu a regra, você faz o quê? Demite. Contrata outro. E você contrata por quê? Agora vamos lá. Você contrata. Você tem um protocolo. A diferença é que as pessoas. Deixa eu te falar um negócio aqui rapidinho. Ó. Você nunca vai levar alguém a um nível que você nunca foi. Você só vai. Dá um exemplo numa viagem. Um guia turístico só te leva a um lugar que ele conhece. Se ele não descobriu aquilo ali, ele não vai implementar no condomínio. Mas se você, na gestão de condomínios, faltou na formação do síndico, ó, liderança, comunicação, oratória, criação de protocolos, faltou a gestão das edificações que a gente ensina no método SGP. Vai lançar agora muito que nos eventos não tem nada dessas matérias. Mas é lógico que tem. Já viu, doutora? Tem não. Até hoje eu não vejo. Com todo respeito, eu não vejo nos eventos. É porque você está indo muito evento que não sou eu que faço. Tá? Eu vou te falar, essas matérias estão no curso. Doutora Priscila dá uma aula maravilhosa sobre isso, como síndica e advogada nas aulas.
A questão é, você nunca vai levar alguém num lugar que você não foi. Se você não tem... A pessoa tem que querer ir, John. Cara, mas olha, não é isso. Se você está no condomínio, onde o síndico não comunica, ele não lidera, ele não mostra os protocolos, ele não faz 3, 4 assembleias no ano, só faz uma assembleia, tá bagunçado. Não precisa fazer tem 3, que fazer, 4 assembleias por ano. Fazer, não tem é que obrigatório, Jorge. Não tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Não, Depende. A assembleia fazer. é de acordo com a demanda e necessidade. Assembleia é de acordo. Eu tenho opinião diferente, ó. É Assembleia no condomínio é de acordo com a necessidade. Exatamente. É de acordo com a necessidade de organização do seu condomínio. Não precisa ter 4. Se você tem a consciência que o seu condomínio não está organizado o suficiente, que a manutenção não está de jeito suficiente, que as pessoas não estão comunicando de jeito suficiente, faça as decisões assembleares, crie os protocolos e vai fazer a gestão. Por quê? Se você ficar apagando incêndio toda hora, você vai ficar doente, vai ficar responsável do mesmo jeito, vai ter um monte de problema e vai achar que ser síndico é ruim. Enquanto tem síndico fazendo dinheiro, criando carreira, transformando condomínios, fazendo gestão, tem síndico reclamando de ser síndico. Então, se você está reclamando de ser síndico, larga o cargo. Vai embora. Ou você se prepara... Entendeu? Tem 2 coisas na vida. Ou você aumenta o esforço ou diminui o sonho. Não dá para ficar fazendo a corrida do rato, reclamando. Você tem que criar soluções. O que se espera de um líder, por isso que eu citei o Napoleão, é o desenvolvimento de uma perspectiva de carreira. Quem vai levar a um próximo nível. Se está ruim no seu condomínio e você é o síndico, entenda, está ruim porque você não liderou como deveria. Não. É fato. Sim. Toda a formação de liderança. Não é a culpa do síndico, é a falta de preparo do síndico. Está jogando culpa do síndico. Aí vem só um detalhe que eu acho que a gente tem que relembrar. Tem que se preparar. O síndico ele é contratado igual um funcionário numa empresa, ele é contratado pela aptidão técnica que ele tem para desenvolver o cargo. Ou ele muitas vezes, como diz o nosso Sérgio Gouveia, de repente síndico. Aí ou ele é eleito por uma questão de empatia coletiva. Porque o que acontece? O síndico que ele é técnico, ele tem que estar preparado para ter o desgaste. Faz parte. É disso. Por quê? Agora não adianta estar lá sendo síndico e reclamando que tá difícil. Aí vem o cara que é bacana, que é o síndico bonzinho, que quer ser o vai com todo mundo. Que vai se arrebentar, porque o bonzinho só se ferra. Ele vai se arrebentar. Se arrebentar. Mas às vezes a comunidade que ele pertence vai reeleger ele 10, 15 vezes. Ele tá lascando o prédio. O prédio tá pra cair, mas o povo tá votando nele porque ele é gente boa. O cara que nunca tem um aumento, o cara que passa a mão na cabeça de todo mundo. Por isso que é importante no condomínio, você tem Por isso que não existe o Napoleão Hill falando pra síndico, porque nunca foi síndico. Mas é pra pessoas, Mas fica um exemplo, eu concordo com o seu ponto de vista. O cara é um líder no mundo inteiro sobre pessoas. Condomínio é feito de prédio. Cara, mas é igual eu te falo. Pessoa. No dia que... Jorge, fundo do coração, no dia que você virar síndico, você vai ver que é diferente. Mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Eu acho que você tem transmitido mérito, porque conhecimento é poder. É o que você falou. Agora eu concordo com você numa coisa. Se você está numa posição da qual está sendo desconfortável, da qual as pessoas não valem o seu trabalho, da qual você não vê progresso, aí quem está errado em ficar é você. Cabe também a gente, como síndico, fala o seguinte: se o ambiente não tá legal, saia fora. Não vale a pena. Não vale. E por isso que eu falo, eu estava conversando com um cara um dia e eu falei, se fosse 10 anos atrás, eu não virava síndico. Isso, coração. Cara. Por quê? A gente percebe que a recompensa ela é menor do que a recompensa é pequena para o desgaste, para o trabalho, para as qualificações, igual você falou. É um CEO com um saláriozinho do cara lá abaixo. E o pior, as pessoas não querem pagar. Elas querem, sabe o que elas querem? Elas querem ter uma Mercedes-Benz e não quer gastar pagar o dinheiro. Exatamente. Então é isso que acontece. Eu falo pra você. Se você não está preparado, e aí vem pra não mim vai, o que é pior. É a responsabilidade. Vai ser pior, é verdade. Sabe pra mim o que é pior? Pesada. Não é nem o salário. Não é a contrapartida financeira. Para mim, o pior é quando a comunidade ela foca só no problema e você faz 90%, mas você não dá conta de fazer tudo. Mas ninguém vê os 90% que você fez e todo mundo só foca naquilo que tá para fazer, que precisa ser feito. Isso é que dói no síndico. Isso é lidar dói no síndico. Para você, isso é lidar com o quê? Não é lidar com pessoas? É lidar com pessoas. O que muitas vezes o síndico esquece é que ele também é pessoa. Se ele não coloca na posição de humildade para aprender a fazer, comunicar, por isso que eu falo, assembleia, 1, 2, 3 assembleias, é o tanto que é necessário para efetivar a administração até que fique bom. Às vezes o seu condomínio está na mão de gente ruim e ele não faz assembleia porque para ele é ruim, ele vai ser questionado, vai ser perguntado, o cara não comunica as coisas. O que mais falamos com o Rodrigo ontem foi na gestão democrática e transparente foi a efetividade da comunicação.
Mensal, tem um boletim, tem um relatório. Cara, e o detalhe, o dá grupo, trabalho, o cara. local que ele tá. Eu não posso, eu me Grupo de recuso, Thiago, sabe o quê? pessoas. A ver só problema. Não é eu, só como ver só engenheiro, fui problema. treinado para ver solução. Então vira síndico, eu tenho aí você vai ver, aí você vai ver Mas a é posição isso. do síndico. Nós temos um Daqui a curso- doutor, outro advogado, virou síndico por quê? Porque eu queria entender como é que era a Como é vida que do Você meu não funcionava a cliente. resolveu parada. o problema do condomínio que você Mas ela Mas eu entende. tenho desafios. Sim, mas eu resolveu. tenho desafios. Mas aí eu você tenho também- desafios. como é que eu e também sou tenho desafios? questionada cotidianamente. Isso E a faz ausência de parte. conhecimento técnico não é. São mais de 12 anos, são mais de 500 CNPJs que eu já atendi ao longo da minha carreira. sei disso. Eu já vi de tudo. Diógenes, eu vi pessoas crucificando o síndico porque o síndico estava chamando muita assembleia e gerando muito gasto, porque tem um Aí. gasto adicional. Eu vejo também que pessoas que reclamam porque o síndico não faz. A gente não tem É a ponto justa de equilíbrio, medida não que a gente tem falou uma aquele dia receita do aqui, bolo. cara. Tem que ter o suficiente. Nós não estamos falando aqui de criar assembleias em demasia. Eu não estou falando para você não fazer assembleia ou fazer demais. Eu estou falando, como eu disse para você, fazer o suficiente para que você coloque ordem na casa. E ter um protocolo de comunicação que gere nas pessoas um aprendizado sobre aquela convivência. E se você não fizer, eu juro para você que você vai ficar doente, vai largar a sindicatura e vai achar ruim. E Tá de acontecendo, fato, Pode a temar como você comunicação... tá quiser. acontecendo, Então, hein? de É o novo, que tá ou você acontecendo, se hein? prepara, ou você larga o carro. Aí, não tem caminho. Aí eu Não vou tem te caminho. falar, em 30 minutos de programa, você falou a maior verdade do mundo. Ou você se Agora prepara sim, ou larga o carro, meu concordo amigo. com você. Aí sim. É, foi o que eu Aí falei E no sabe início. por que o síndico ele falha Ó. na comunicação, Diógenes? Porque ele não aprendeu a fazer. Não é só isso, É, não. Não nossa. é só isso, não. É porque ele tá resolvendo tanto BO. É tanto BO, às vezes 7 horas da manhã, quando ele tá tomando o café da manhã dele, começa o zap, o grupo do condomínio Sai do fervendo. grupo, mano. O pessoal Acabou. mandando um WhatsApp. Então Sai ele do tá grupo. focado na resolução do Jorge, problema. assim, ó, Sai do grupo. Só que a Ele grande tá questão, focado na Eu recebo resolução. 200 mensagens por dia, Mas a eu dif- respondo todo mundo mas na a justa medida. diferença é que Ponto você final. não é síndico, irmão. A sua Cara, o posição é senso de diferente. urgência. Cara, o senso de urgência parece que o mundo tá acabando. Às vezes o elevador Você vai parou ver uma de besteira. funcionar Vou contar aqui um por exemplo. conta do pico de energia. Vou contar um aqui. É um caos! Vou Mas contar aí uma básica aqui, ó. Vou contar tem uma que básica. ter fibra moral pra sustentar, Escuta, vou rapaz. contar uma básica aqui. Faz Os parte. moradores reclamando Não, que... sim. Olha os moradores. Você não está indo no condomínio. Olha o questionamento. Tiago, você não está vindo ao condomínio. Tu bate ponto, por acaso? Escuta só. Escuta. Mas escuta. Mas é desse jeito, Escuta. tá? Mas aí se incomoda. Quer cara. ouvir? Vamos lá, vamos lá. Então, a reclamação era que eu não ia ao condomínio. Eu sempre fui. Sempre estive ali presente. O que eu fiz? Tem a lista da missão. Comecei a chegar. Gente, tô aqui no condomínio. Quem quiser falar comigo, tô resolvendo tal situação. Beleza. O que sabe que começaram a falar? Esse sim gosta de muita foto. Não gosta de aparecer, não falaram não, gosta de aparecer. Você vê, você está mostrando Agora para vem pessoas comigo. que estão lá. É entendeu? pessoa ou não é? É gestão de pessoa Mas ou você não não é? manda na pessoa. Aí tem duas cara. gestões que eu vou Mas te não falar manda aqui na agora. pessoa. Pega você que está comigo aqui, ó. Você vai fazer a gestão da sua testa para a nuca, ou seja, sobre você e seu comportamento, balizado com referências válidas. E a outra é sobre a referência da outra pessoa. Então, quando você tem esse caminho, que você aumenta a sua dedicação, você não precisou aumentar a sua dedicação? Quando você assumiu como Sim, síndica? lógico. Ou você aumenta o esforço ou diminui o sonho. E amigo. outra coisa. Ficar reclamando do que você está vivendo não vai mudar a sua realidade. O que vai mudar é entender, organizar e proceder. É simples assim. E outra Você coisa. está preparado lá. Ó, vira síndico, O é couro. simples. É O simples, couro. é simples, Thiago, simples. diz aí. Toma um cafezinho, um chazinho gelado, que vai ser, ó. Toma uma cerveja, Thiago. faz um churrasquinho, e ó, que vai ser E maravilha. o couro tem que ser duro. é. Você tem que entender e você tem que ter inteligência emocional para você lidar com os desafios. Por quê? Porque dependendo do condomínio que você tá, é só porrada. É só porrada. A galera não tá- a galera tá sem no condomínio, o limite. pessoal acha que é a parte da engenharia, que é a manutenção. E tudo. Não. Você sabe o que a pessoa mais perde? Aí você que está do outro lado tá assistindo a gente, você perde o condomínio mais detonado, é aquele cheio de fofoca, cheio de gente ruim, só tem oposição, Que troca o isso, síndico é não. toda hora. Ninguém quer ficar no seu condomínio. essa Você parte. sabe por que isso? Porque encheu de tanto besteirol, o síndico doido respondendo mensagem no WhatsApp, é fornecedor que não entrega as coisas, o cara não sabe comandar aquele negócio e fica apagando incêndio o tempo Jorge, todo. tem coisa que nem ter Jesus Cristo resolve, irmão. Aí Tem é que ter aquela. procedimento. Tem condomínio que não foi feito para você fazer a gestão. Aí sim. Entenda.
verifique, analise, não é o seu perfil, Cai não fora. entre, cai fora. Cai fora. Deixa pra quem quer. E outra coisa, Deixa pra quem quer, condomínio tem que entender que a assessoria técnica não é custo, é investimento. Quer fazer sozinho? Larga o cargo, amigo. Sozinho você vai ficar doido e doente. Não vai fazer sozinho. Isso é mesmo. Agora, E outra coisa, convida para o Neo Rio vir aqui no programa falar sobre mas o síndico. cara tá morto. Tá? Tá morto. Se ele for. E morreu quantos anos? Rapaz, eu não sei não. Ele morreu com mais de 90 anos. Mas- Se ele fosse síndico, tinha morrido com 40. Duvido. Vem na Porno Rio falar aqui. Quero ver se tu é síndico. Num dos mesmo, livros moral. dele, Thiago, ele fala o seguinte, ó, você foi um dos caras que mais teve empresa de mineração, tecnologia, etc. Ele fala, é Mineração, verdade. tá Verdade. Ele fala, é verdade. Mas nunca foi sobre lidar com tecnologia de empresa. Sempre foi lidar com pessoas. Colocar as pessoas para fazer o que é certo da melhor Mas, forma Jorge, possível. uma questão, por exemplo, eu vou dizer pra você tem um engenheiro, eu conheço o menino, como é que é o nome dele? O seu engenheiro? Ah, tem o Gustavo, tem o Rodrigo, Gustavo, tem um um monte de abraço gente. pro Gustavo, tá fazendo monitoramento lá na nossa obra, né? E tá maravilhosamente bem. O Gustavo tem um procedimento a seguir, não tem? Tem. Se não seguir, você faz o quê? Treino, oriento E se ele e não quiser? disciplino. E Se ele não quiser, ele tem a oportunidade de ir embora. Aí eu posso fazer isso no Pronto. condomínio? Não. Você tem Eu como falo ir assim, embora. condom, vem cá, condom. Você tem como ir embora. Ah, é diferente. Você tem mas que- aí então é vai. Mas e o diferente. condômino? Aí- Mas quem cria o problema, 90% das vezes, não é a síndico. Não é a falta de protocolo, não é a falta de gestão. Conhecimento. É o condômino que não Doutora. sabe o lugar dele no sistema. Doutora. Esse é Imagina o que- problema. Todo Chega condomínio assim, tem ó, uma chega cultura. assim, ô condômino, vem cá. Essa aqui é a regra, tá ok? Você tem que seguir a regra, cidadão. Se você não seguir, vamos te eliminar. Não E existe pra essa possibilidade. eliminar, tem a possibilidade sim. A gente Mas dá excluir trabalho, o condômino dá trabalho. antissocial. Tem sim. Mas é a última, Tá da cheio- última Sim, mas tá opção. cheio de condomínio botando condomínio pra rua. Eu mesmo Tá. tenho alguns processos tramitando Não é por tão aí simples sobre assim, aí, não. mas não Não é é tão simples. O que eu tô Não é dizendo pra simples. você é que se você liderar e criar as determinações em assembleia de uma forma como liderança, você vai ter muito menos problema na sua vida do que o cotidiano. Nós não estamos tem falando coisa aqui que de dá Cara, pra tem casos. resolver. problema? mesmo. Vai pra ilha deserta. Nós não. Isso é uma verdade que falou. Porque é o seguinte: todo problema que vem na sua vida, ele serve de degrau. Você aprende sobre ele, você lidera sobre ele, você passa por aquela fase. A pior fase da sua vida já passou. Pode vir uma pior, mas você vai estar preparado para aquilo. Entendeu? Tu vai virar síndico que vai piorar, maluco. Já que já viu, doutor, passou por isso? Eu chego na roda de amigo, né? Com a minha esposa saindo. Tu faz o que, Thiago? Sou síndico. Aí o cara, vixe, Maria, desse tá jeito. doido, maluco. Eu fui nunca mais na minha vida. É desse jeito. É isso, é isso. É desse jeito. Mas, Mas nunca- conhecimento é poder, você tá de parabéns, irmão, porque você entrega conhecimento. E a gente tem que ter consciência. É sobre você. Então escolha melhor os locais que você quer trabalhar. Sabe pra mim o que pesa mais em condomínio? É o conhecimento técnico alicerçado Desvalidado. com a experiência adquirida ao longo do tempo. Isso é verdade. Porque isso faz com que a gente preveja certas situações e E se haja antecipe. de forma antecipada. Melhora consideravelmente. Consideravelmente. Sem dúvida, isso aqui eu acho que é ponto comum Principalmente nosso, quando o entendeu? síndico sabe Mas- colocar em assembleia e se proteger das questões. Não é fácil o Fica mais desafio. tranquilo. Ó, Não nada é que o fácil. colete à prova de vida não resolva pra você na Assembleia, né? Uma escolta policial. Fiquei sabendo outro dia de síndico que levou pra Assembleia guarda-costas. Não, vamos longe não. Não Eu leva. entrevistei aqui aquela Segurança. síndica. Eu entrevistei uma síndica aqui que ela ia ao condomínio com escolta policial. Não é brincadeira, não. Eu entrevistei ela aqui, tá no de síndico pra síndico. Aquela que teve aquela questão das Asa Lá das Asa ela, Norte. É, isso. Ela ia ao condomínio com escolta. Toda vez que ela ia, o comando Mas falou, assim, ó, me chama. era surreal a situação que Mas ela você era vê, submetida. mas olha o ponto que chegou. Ela literalmente teria que tinha uma escolta para ir trabalhar. Não é brincadeira. Olha, Não. antecipação é força, procrastinação é fraqueza. Se você já está no cargo de síndico, busque preparação, conteúdos válidos, assina o canal, deixa sua pergunta, vem participar com a gente. Tá com dúvida? Vai lá no Instagram, EngeDiógenes7, digita síndico, digita jornada, tem um monte de conteúdo para você. Ficar esperando a solução mágica não vai acontecer. Deixar de fazer o que você precisa fazer não vai acontecer. Se você já é síndico, você já está responsável. Cabe a você se preparar ou simplesmente abandonar o cargo. Ou reza um rosário que tudo dá certo É. no final. Vamos que vamos então, ó. Filho, bota os apoiadores aí. A primeira pergunta deu polêmica demais. Foi o programa todo nessa polêmica. Vamos lá, ó. Eu quero falar do Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Inclusive o Marcelo tá voltando no evento, né? Mandar Tá, lá pro Marcelo. Marcelo lá. Cicobi tá BR1000 sempre lá. É maravilhoso, gente. Um banco que apoia o síndico aí. Procura o Cicobi BR1000, o amigo Marcelo. Quem tá na rede SPTV, vai lá no YouTube, que na descrição tem todos os nossos apoiadores. Próximo é quem?
Eletromídia, você falou de comunicação. Eletromídia ajuda você, amigão síndico, a se comunicar melhor com quem? Com os condôminos, a passar as informações, a passar como o cara tem que se pôr, dar transparência às informações. Então, comunicação é poder. E essa comunicação ajuda a gente o quê? No relacionamento com o outro, com o próximo, com as pessoas. Nem tudo então, é sobre você, né? Eletromídia e você, tudo a ver. Vamos falar agora sobre seguro. Atual Forte contra o seguro. Essa seguradora conhece o universo condominial e vai ajudar você, amigão síndico, a contratar o seguro de maneira correta. Lembre-se, coisas técnicas, procura o técnico, porque ele entende, ele sabe, ele vai te orientar da melhor forma possível. Muitas vezes nós síndicos erramos porque nos isolamos. A gente tem que ter uma equipe qualificada para poder nos orientar e nos ajudar no dia a dia a tomar as melhores decisões, e seguro é coisa séria. E a Lisiane vai ajudar você a fazer essa contratação, meu jovem, minha jovem. Falando de quem? Da Facilite. Mais uma vez, Gabriela, parabéns aí para você, que Deus dê muitos anos de vidas, já que você fique também mais uns 50 anos no universo condominial, porque a Gabriela, ela entende. Gente, o que o Jorge falou é importante. Eu tava brincando a pôr no Rio, mas por quê? Ele traz um conhecimento do qual ele já passou. Ele já caminhou. Então o que cabe a gente o quê? Pegar aquele exemplo e aplicar na nossa vida. Então a Facilite, a Gabriela já caminhou. Nós sim, pode ser teimoso, já fui muito teimoso na minha vida. Não, eu vou fazer. E a pessoa já caminhou, fala assim, cara, já caminhei por aí, aqui é mais fácil, faz dessa forma. Direito, procura um advogado, igual o doutor que já atendeu mais de 1.100, já teve mais de 1.000 processos. Ela conhece ou não conhece? Então aprenda. Coisas técnicas é o técnico que resolve, ele que vai falar. Eu estive numa assembleia que era questão de engenharia, eu levei quem? Meu amigo Diógenes. Por quê? Ele é o cara técnico, ele que responde por isso. Eu fiquei certinho, cantinho no meu canto, porque o cara ia fazer uma pergunta de coisa técnica que eu não sei. Eu falei, por isso está aqui o profissional. Então vamos ter sabedoria em contratar bons profissionais. E a Facilite ajuda você. Agora, deixa meu amigo falar da BSB Engenharia. PSB, sempre melhor para você, né? Você já está rindo aí do outro lado, eu sei disso, mas conhecimento é poder e o Thiago tem toda a razão. Nós estamos lançando agora uma aula de alto impacto emocional e organizacional do síndico para você fazer a diferença no mercado de condomínios no Brasil inteiro, que chama a Masterclass a Jornada do Síndico. São 10 aulas fantásticas que você vai ter com materiais práticos e didáticos para aplicar na gestão do seu condomínio, seja ele de menor porte, de porte grande, de baixo padrão, alto padrão, médio padrão, aonde for, mesmo que você tenha 10 anos, 15 anos de experiência, ou seja um iniciante, você vai colocar um alinhamento na sua gestão, na sua comunicação e, como o Thiago falou, aula de posicionamento, liderança, didática, oratória e a criação da organização do condomínio, ou seja, gerar uma cultura de pertencimento com ferramentas que facilite a sua gestão. Vai no Instagram, põe o Instagram aí, Silas, por favor, e digita a jornada ou digita jornada do síndico, que vai receber, que é um link para você. Você preenche o formulário e aguarda. Até 15 de agosto você pode entrar na jornada do síndico com aulas ao vivo, para você fazer as perguntas didáticas. E vou convidar a doutora Priscila para participar comigo dessas lives. O que você acha, doutora? Bora! Vamos botar isso delícia. Aqui, Que olho delícia. no olho, eu, você, doutora Priscila e outras pessoas sobre o que fazer na prática no seu condomínio. Assim, beleza? sabe fazer na prática do condomínio? Água benta, defumação, Pai de Santo. Cuida do espiritual também, que eu já vi gente fazer constelação de condomínio. Imagina, levou 3 dias pra terminar. Tanta treta que a consteladora desistiu. Mas vamos que vamos, então. Agora, o Jorge, por isso que eu falo, gente, eu tô aprendendo, 10 anos aqui. Eu fiquei em dúvida de uma situação. Lembra que você comentou um dia aqui que todos os condomínios têm uma obra de arte. Não é isso? Me explica um pouco sobre isso. Aqui... Porque eu tô com uma situação no condomínio seguinte: tem um quadro que furaram. E o povo quer tirar. Eu falei, gente, eu acho que não pode, porque, se eu não me engano, faz parte do memorial descritivo um quadro. Então esse quadro tem que estar aqui presente. Explica um pouco sobre isso aí, Jorge. É o seguinte, aqui a lei de cultura estabeleceu que você tem que ter uma obra de arte para a inauguração dos prédios, e aí eles travaram lá na raiz. Não sai a carta de habites do condomínio se não tiver conferido ali pela turma do DF Legal, que faz as vistorias de entrega, sobre esse item de obra de arte. Então, dependendo do tamanho do condomínio, é relativo à obra de arte. Tem condomínio que apenas um quadro registrado já resolve, tem condomínios que precisam de uma estátua e tem uma série de situações específicas. Então, você até pode tirar esse elemento decorativo ali, mas ele faz parte da edificação. Se algum dos condôminos apontar que aquela obra foi desviada, que aquilo se perdeu, que gerou um prejuízo, o síndico pode responder pela degradação daquele bem. Ele é parte da edificação, tá vendo? No registro da carta de habites. Você tira o quadro e pode responder.
Exatamente. Sim. Se você for Mas isso, você veja vai como a gente está falando de comunicação. Você fez uma pergunta que esclareceu a dúvida de muita gente. Com certeza. A minha, Quando isso acontecer lá eu no estou passando por condomínio... isso. Que eu falei assim, ó, não pode tirar. Isso Não é assim. Isso. Quando isso acontecer lá no condomínio, como é que você vai acabar com esse burburinho? Você vai puxar essa legislação específica do DF, vai colocar o decreto e vai passar uma Qual é o comunicação decreto? Eu até fiquei curioso. Gostei Não sei de cabeça, não. Mas vou procurar lá. Nem tudo eu sei de cabeça. Não, mas pessoal. eu acho que Mas a é gente- válido, porque assim, eu falo, gente, condomínio é algo de parco. Por exemplo, eu nunca passei em 10 anos, tô passando agora. Por isso que eu tô perguntando pro cara, ser síndico é uma das profissões mais difíceis que do você mundo, falou isso no programa, que é obrigatório ter. É obrigatório É porque ter ser pra liberação síndico é do adulto. multidisciplinar. Você precisa Multidisciplinar. do engenheiro, você É. precisa do advogado, você precisa saber da Do padre. Não, você quer ver um negócio que o pessoal não sabe da inteligência e emocional. que faz toda a diferença? Você que é síndico por aí, você nunca viu falar isso em nenhum curso de formação, você só tem no método SGP, que é a arquivologia. Gestão dos Não, documentos, isso é importante. onde É. você pode Isso ser é importante. responsabilizado como crime de perda Aí não, patrimonial. lógico. Aí eu Olha concordo, que negócio. é a história Mas do me fala, condomínio. É o 10 inventário anos patrimonial. 10 anos de síndico. Na sua experiência, doutor, você já viu alguém falar disso para síndico? Eu já fiz uma palestra sobre isso. Não, mas você falou. Você já viu alguém falar disso para síndico? Ela acabou de Não. falar, ué. Tirando eu. Tirando Tanto Essa que é a foi. pergunta. Você já tinha visto algum curso de síndico ou palestra sobre arquivologia no condomínio? Pior que já. Aonde? Quando? Já vi, tem muitos anos já. Muitos anos, Tá, já mas vi. quantas Mas vezes? não é um tema explorado. Não é um tema explorado. tema Eu acho que foi, pra você ter ideia. É Vou até raríssimo. mandar um abraço pro amigo Paulo Melo, foi num evento do Paulo Melo. Eu também. Em Que eu Valparaíso, fiz. você tem ideia que eu fui, que teve uma pessoa, um contador falou sobre isso. E eu fiz, e na época que eu fiz uma palestra. Mas tem muito tempo também, tem muitos anos isso. Ela era síndica, hoje em dia ela não é mais síndica, mas ela mexia com o inventário patrimonial. Certo. E Mas ela olha- sabe de olha a especialidade, né? de todas essas questões, porque ela já fazia isso para empresas públicas. E aí, quando eu fiz a palestra sobre esse tema, eu convidei a Ana Cristine, para ela poder falar sobre os aspectos práticos. Aí ela falou sobre a arquivologia, A lei, sobre tem a uma lei federal legislação, sobre isso. sobre a questão do levantamento e da marcação de todos os Isso é itens importante. com etiqueta. Isso, gestão de o que é patrimônio, relacionado controle de dentro ISO. daquele Isso é ISO, né, nas controle. empresas. Quanto tempo de duração, qual que é o equipamento, qual que é a média estimada É grande, não é? de depreciação do patrimônio. Isso daí. Então, assim, tem um nível de detalhe bem extenso. E eu lembro que foi uma das palestras que gerou mais impacto, porque foi um tema Diferente. Não é? totalmente diferente. Totalmente diferente. Mais ou menos. Depois disso, inclusive, eu Olha chamei que ela para fazer o interessante. inventário do escritório e ela já fez de muito Agora, condomínio olha também. que interessante. Nós pegamos essa matéria e pegamos um cara formado pela UNB, que é do Instituto Nacional do Arquivo Nacional, Pô, que top, é o hein? instituto, que é o Bruno. Colocamos ele dentro do método. Ele deu 1h20 específico para o síndico. Quais os cuidados, qual a legislação, o que fazer, como funciona. Quando eu falo para você da organização, se o cara não tem essa consciência, se ninguém mostrou isso para ele, ele não vai passar desse limite, entende? Então você pega um especialista desse, que tem artigos no Arquivo Nacional, e ensina para o síndico, com 5 passos básicos, o que fazer no condomínio para preservar isso. Depois que ele entende isso, o que ele faz? Ele comunica isso no condomínio. Ele nem vai concorrer à opinião dos outros, ele só vai comunicar quando for na Assembleia no registro. Foi organizado conforme a lei XYZ. Ali ele está protegido. E outra coisa. É difícil falar, porque o pessoal não conhece. E outra coisa, falou, Diógenes, síndico é muito facetário. Olha a pesquisa que você vai fazer agora, do decreto do DF para registro do quadro. Para dizer o quê? Para a sua comunidade que não pode perder aquela obra. Mas a questão de entende? às vezes, ó, sim, E faz parte de quê? De ser o líder. Vou falar para você, Olha que mas interessante. não é essa questão assim. Eu entendo como você fala de ser líder, eu acho que é importante. Quando a gente fala da Pôr no Rio, que tem umas maiores referências de liderança, fala de emoções, pessoas. Só que condomínio é um aspecto muito diferente, pessoal, que é o seguinte: eu faço tudo isso aí, ponto. Só que a gente está falando aqui que às vezes as pessoas não vão ver isso que foi feito. Essa é a grande questão. Eu acho que o grande ponto é: se você quer ser síndico, beleza, se prepare para você. É uma coisa que eu acho que falta nos cursos ser verdadeiro com a pessoa. No sentido de que é uma profissão solitária. Não estou reclamando, é uma profissão solitária. Sim. É uma profissão que você vão bater em você. É uma profissão que não vão reconhecer você. É o que você falou, vou dar um exemplo para vocês. Fui no condomínio hoje, 3 demandas. Resolvi as 3 demandas. E o mandou ficar enchendo o saco, sabe por quê? Porque tiraram um display que não estava funcionando. Mas ninguém viu as outras 3 demandas que foram resolvidas. Poxa. Ok, eu não espero que as pessoas vejam isso. Mas você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Você entendeu? Porque é sobre isso. Aí vem uma coisa que você fala que é importante. Se eu entendo como profissional que aquele condomínio está me gerando mais dor de cabeça, mais transtorno e a recompensa não está sendo valiosa, o que eu faço? Sai fora. Saio fora.
É o que a gente fala. Aí você começa a escolher, a entender, você tem que escolher. Manda pra minha amiga Vanessa Muniz, ela fala muito sobre isso. Lá no Condomínio Sem Muros. Segue lá, é um programa maravilhoso. Inclusive, ela fala, tem um livro sobre isso. Arte se posicionar dentro dos condomínios. Exatamente. Então, o que acontece? Posicionamento e liderança. Com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes nada vale a sua saúde, nada vale a sua felicidade. Sabe por quê? No final, irmãozinho, a verdade é uma só. Pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser o que for. Eles vão olhar só o momento atual. E não é igual você, nosso profissional lá, igual você falou do engenheiro aqui, como é o nome dele? O Gustavo, né? Sim. Ah, o Gustavo tá 5 anos com você. Aí, somos seres humanos, né? Um mês não foi tão legal. Aí você vai fazer o que é o certo? Uma avaliação. Pô, o Gustavo, ele me entrega 5 anos. O que tá acontecendo esse mês? Não tá legal. Pera aí, vamos sentar e conversar? Vamos tentar corrigir a rota aqui? Mas quando o meio não é desse jeito, infelizmente, né, doutora? E assim, é o cuidado de também você entender que você não precisa desenvolver certas coisas. Você precisa saber como acontece, trazer essa solução, às vezes, para terceirizar a execução desse serviço. Exatamente. Essa questão de inventário patrimonial, você pode sugerir à Assembleia que contrate uma pessoa para fazer isso e para ficar tudo devidamente documentado. Aí o cara vai dizer que não pode gastar dinheiro com isso. Mas ele você vai bater a mão ali e vai dizer se é importante por conta disso, daquilo outro, da legislação. Sabe por quê? Aí você faz, aí fala assim, aí você registra em ata e amanhã ninguém diz vão te processar, vão te processar, mas você registrou em ata. A lei X, o procedimento X. Não, tá? Não, mas espera aí. A ata não é soberana também, tá? A ata não é soberana, não. Então você não tem solução. Acabou. Se você não tem solução, acabou o problema. Mas você traz subsídios de que você fez a tramitação adequada. Tem solução, que você não entendeu? tinha a Agora expertise técnica, que você buscou uma opção, que você, de acordo com a legislação, tem que ter aquilo no condomínio, e se a Assembleia não quer, registre-se em ata. Pelo menos tem solução, uma boa porque fé se abrir um processo administrativa. Contra você, aí vem cá. Se abrir um processo contra você, você explicou a razão da receita, do custo, a obrigação legal que deixou a Assembleia. Investimento. E a Assembleia não aprovou. O que você fez? Cumpriu sua obrigação. Você não tem que forçar ninguém a fazer, mas você tem que orientar. Vou te contar qual a situação desafiadora que eu aprendi com a minha professora de PNL. Não é problema, é situação desafiadora. Porque se o filho da mãe quisesse processar, era melhor. Eu sempre falo sobre isso. Porque se processa, aí você faz o quê? Vamos para a justiça, não tem desgaste emocional, o doutor vai determinar quem está certo e está errado. Exatamente. Só que o problema é que o cara não faz isso. Ele vai criar o caos. Exatamente. Eu sempre falo, gente, eu amo o processo, no fundo do coração. Quando começa a ter muita treta, eu falo assim, vem cá, vamos para a justiça. Porque acontece? Eu penso uma coisa, você pensa outra coisa. Então o juiz vai determinar quem está certo e quem está errado. Se eu estiver errado, eu vou cumprir o que a justiça me determinar. Ponto. E você é a mesma situação. Não tem embate, não tem debate. Você entendeu? Aí acontece, você falou, o filho de uma mãe, ele não vai fazer isso. Porque às vezes não tem dinheiro para investir, não tem consciência, ele só quer fazer o quê? O caos. Taca fogo no parquinho, Ó, por exemplo, lá onde eu sou síndico, eu tô com problema de obra, Thiago. Eu tô com problema de obra, escuta essa. Vai pagar advogado, não sei o quê. Tô com problema de obra. A obra foi autorizada, o engenheiro analisou o projeto, analisou tudo, a obra começou a execução. Porque lá só começa depois de chancelar. Porque tem protocolo. Porque tem protocolo. Acabou. Aí o engenheiro foi lá e aprovou. Aí os condôminos estão reclamando do barulho. Me diz qual que é a obra que não tem barulho. Eu tô com um problema desse agora. Eu falei pra você, não faz. Eu falei pra você, não faz. Eu tô com um problema qual desse agora. Obra que não tem, pelo amor de Deus. Poeira. Tô com um problema desse agora. O pessoal contratou a obra da troca da impermeabilização da laje técnica do ático do prédio. Sabe o que é o ático? Aquela parte que não é telha. É telhado, mas não é telha. Tem suporte para ar-condicionado, boilers, etc. E aí, condomínio 12 anos sem manutenção, assim, a gente falou, não, vamos resolver isso aqui porque está infiltrando nas coberturas. 12 coberturas, 8 com infiltração. Delícia, o morador de baixo quer nem saber, mas a de cima, o cara pinta o teto, vaza, entra infiltração, dá mofo na cortina do cara e tudo. Não quer fazer, a contratobra vai fazer. Agora acabaram de mandar mensagem no grupo de fiscalização da obra, dizendo que o barulho está insuportável, o que eu vou fazer? Amigo, traz a questão e diz, olha, eu tenho horários para fazer as lives da minha vida, o online, e a gente vai fazer, mas não vai parar a obra. Pode ter comunicação, pode ter ajuste de comportamento? Pode, mas seu síndico tem que saber fazer, tem que estar preparado, tem que estar... O que a gente fez? Soltou um comunicado, passou para os moradores, falou, do horário tal, vai ter obra no condomínio.
Acabou. Quer você goste, quer Quer não. você goste ou não. Adapte a sua agenda, até porque a obra da comunicada tem 60 dias. Agora, se você ficar chateadinho, emburradinho, achar ruim, não gostou, não quer ser síndico por conta disso, larga o carro, vai embora, faz outra coisa. Acabou. Tem solução para tudo. E assim, os transtornos, eles são uma fase. Eles não são o fim. Exatamente. O fim é o benefício. As pessoas têm que entender que, às vezes, não tem como a gente chegar no benefício se a gente não tiver o transtorno. Quando a gente tem um transtorno, a gente tem que aumentar o nível de tolerância. E aí a conta fecha. Lapanho Rio. Exatamente. Está o convite para você, Lapanho Rio, vem aqui, descer daí do plano, vim aqui falar com a gente. Se você tinha coragem de ser síndico. Mas vamos que vamos. Hoje o programa rendeu, passou rápido. Foi muito bom. Sangue na veia. Cara, é muito bom. Eu amo programa assim, cara. O povo também ama. Eu tava lá ontem, pensando, pô, já fica lá você e o Jorge. Falei, eu defendo o síndico mesmo. Toda hora, porque eu sou E eu também, eu tá defendo no meu o síndico. sangue, ó. Eu Tá no meu defendo sangue, que você meu irmão. se prepare, se organize e vai pra cima, porque o trem é difícil. Vira. É difícil ou não é? É, por isso você nem virou síndico, né? Eu não virei Tem síndico, coragem, é mais difícil do que eu dou conta de fazer, entendeu? Vamos que vamos, papo maravilhoso, então, reta final. Gente, por favor, conhecimento é poder. Então vá lá no workshop que o Jorge tá fazendo, já é o segundo evento. É, muito legal. Um evento maravilhoso. Terceiro já. É o terceiro? Terceiro já. Caraca, passa rápido. Então, assim, já é o Passa terceiro rápido. evento. Cara, é muito bom. E assim, o que a gente tá falando aqui, o conhecimento vai te ajudar a lidar com essas situações. E vai te ajudar ainda a tomar decisões mais sábias. No sentido de que não vale a pena. Aquela unidade não quer. Então não adianta você forçar a barra. Às vezes é melhor você sair, porque você possa evoluir como ser humano. E faça sempre, ó, a balança. Vale a pena? Tá valendo a pena? Pondere. Não é verdade? É, exatamente, Porque, lembre-se, no final é você com você mesmo, é sobre você. Se você tá bem, inteligência emocional, cuide de você, porque ninguém vai fazer isso por você. Nenhum condomínio vai fazer isso por você. Só você pode fazer isso por você. Ninguém vai te valorizar mais Vai do que não. você acha que vale. Esquece Verdade. isso. Se você não entendeu, eu vou repetir para você. Ninguém vai te valorizar mais daquela consciência que você tem sobre o que vale, o que você está fazendo. E você tem que saber, essa balança dá para mim, esse lugar me comporta, eu consigo lidar com isso? Consigo. Se não, ou se prepara ou pede para E sair. vamos criar a hashtag aí, Jorge Síndico. Quero ver sobre síndico aqui, ó. Vamos que vamos, doutora. Muito obrigado, fique à vontade de suas considerações finais. Tiago, só agradecer mesmo. O bate-papo ele é sempre muito produtivo. Às vezes eu tenho uma linguagem mais impositiva. Não, maravilhosa, maravilhosa. Mas Ela é brava, ela é brava, é brava. Tem que ser quem Café no você é. bolo. É porque assim, eu tenho um posicionamento muito firme, Isso, o que tá eu certo. acredito, eu defendo o meu ponto de vista, porque eu amo o que eu faço. Eu E também. todos os dias, quando eu me levanto com um propósito. O meu propósito é fazer uma virada de chave no setor condominial. É uma área que precisa ser qualificada. Por isso que eu bato, por isso que eu brigo, por isso que eu insisto que o síndico tem que se capacitar. E o principal, ele tem que estar comprometido com o que ele se predispôs a fazer. Exatamente. Se ele não Aguentar o tiver, tranco. meu amigo, tchau, porque é só estresse pra você, é só verdade, estresse é pro verdade. condômino, pode parecer rude, pode parecer grosseiro, Mas mas não é é não, essa a não é. realidade. Quer fazer um trabalho de excelência? Tem mercado, síndico profissional, síndico morador. E Se você paga é bem. morador, faça o possível para valorizar seu patrimônio. Você mora ali, você é proprietário ali, não deixe as coisas de qualquer jeito. E se você é síndico profissional, não sacaneie os outros por aí. Faça o seu trabalho com excelência, porque você vai colher bons frutos. Exatamente. Porque a área condominial é uma área bacana quando você é bem posicionado. Bom demais, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. O que é isso aqui? A gente fala a real, é o papo direto e reto, cada um com a sua opinião. Coloca aí a sua opinião também na descrição do vídeo. E nós temos encontro marcado toda terça e quinta-feira, falando do mês condominial. E outra coisa, a gente faz programa há 10 anos. Sabe por quê? Porque a gente acredita em você. Exatamente. Porque a gente acredita em você. Então, por favor, acredite em você mesmo. Tá? E lembre-se, faça pra você. Uma coisa que eu aprendi quando eu era estagiário. O cara falou assim, ó, faz as coisas pra você dormir tranquilo. Não vão te conhecer, não vão bater nas suas costas, eles vão ser injustos com você. Tudo bem. Mas você tem que estar em paz. Com Consciência. você, com as suas decisões, suas escolhas. Tá? Eu não posso escolher por você e nem quero. Já tenho um monte de escolhas que eu tenho que fazer no meu dia. Então foca, se melhora como ser humano, que tudo vai se resolver na sua vida. Valeu, galera. Um abraço. Energia positiva e até o nosso próximo encontro, porque isso aqui é o Intenso Condominial. Ah, vamos condomínio. Por quê? Quem, meu jovem? Bom, Condomínio é papo papo popular. Vamos Valeu, um nessa. abraço. Fui!